Alegria! Hoje sim, Física, aula 1, quarto bimestre. Está começando o último bimestre. Último bimestre, quem diria? Online, por enquanto. A gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 7 de outubro. Mas por enquanto, online, vou começar. Por que eu vou começar? Porque a gente tem um feriado logo aí, né? Dia 12 de outubro, que é uma segunda, e eu preciso postar. E eu não posso quando é feriado, entendeu? Então a gente já começa. Já vamos começar. Mas professor, eu não tenho apostila. Não tem problema, eu também não. A gente começa usando o positivo on. É um recurso que a gente pode começar utilizando, tá bom? Se você sentir a necessidade de alguma coisa que eu falar aqui, eu preciso da apostila, tenho essa necessidade. Dá uma corrida até o positivo on e dá uma olhadinha lá, tá bom? Seguinte, como nós estamos sem apostila, nós precisaremos anotar muitas coisas no nosso caderno. O nosso quarto bimestre a gente termina termodinâmica, finalizou termodinâmica, a gente começa um outro assunto bem legal, que é ótica. Ótica. Quando vocês me viam com aquelas réguas gigantescas no corredor, era para dar aula de ótica pro segundo ano. E agora chegou o momento. O começo é bem teórico, então não tem muito problema não ter apostila. O começo da ótica ele é bem teórico. Ele vai aparecer os cálculos de ótica mais no final. Por enquanto é bem teórico. Então o que vocês vão começar escrevendo no caderno de vocês? Ótica. Escreva aí. E aí na sequência você vai colocar assim, ó. Você vai colocar assim: óptica física. Óptica física. Então a gente vai colocar aqui, ó, no caderno, ó. Muita coisa vai ter que ser anotada no caderno, tá? Então, por favor, acompanhem comigo. Óptica física. Se você estava sem o seu caderno, dá um pause aí no vídeo para você correr atrás dele, tá bom? Para você poder anotar. Legal. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de a gente fazer qualquer tipo de anotação em óptica física. Olha só. Como que vocês acham que nós enxergamos os objetos? Pensa. Como que vocês acham que isso acontece? Como será que a gente consegue enxergar os objetos? Uma outra pergunta é a seguinte. Apresente uma justificativa que inviabiliza a teoria das eidola de Leucipo de Mileto. A teoria é a seguinte. Olha só qual é essa teoria. A compreensão de como enxergamos os objetos e suas cores está diretamente relacionada ao estudo da luz e de seus fenômenos. Ao longo da história, várias foram as tentativas de se entender o que é a luz. O grego Leucipo de Mileto, por exemplo, acreditava que os objetos emitiam pequenas partículas denominadas eidola, que se desprendiam da superfície e chegavam aos nossos olhos, ocasionando a visão. Então, fala uma justificativa que a gente pode descartar a teoria do Leucipo de Mileto. Pensa aí, me conta amanhã. Na quinta, na aula do Teams. Dia 1º, acho que vai ser quinta, né? 1º de outubro. Como você acredita que ocorre a formação das cores dos objetos? Como será que ocorre essa formação das cores? A gente vai estudar isso. Olha como é legal o estudo da ótica. A gente vai ver isso, formação de cores. Muito interessante, né? Ok, Sala. Agora, a gente vai falar um pouquinho da ótica física. Nós iremos estudar a ótica física, a ótica geométrica e a ótica fisiológica. O ponto mais complicado é a óptica geométrica, é o ponto que vai mais pegar o nosso tempo. A ótica física a gente vai terminar essa semana e a ótica fisiológica é lá no final. Ou se a gente não acabar esse ano, é o ano que vem, tá? Se não der tempo, que é o estudo das doenças oculares. Primeiro a gente começa com a ótica física. E aí nós temos na nossa apostila, eu sei que vocês estão sem ela aí, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha nela no positivo on, nós temos uma tirinha que vai falar o seguinte, né? Nós temos uma partícula, ela está sentada no consultório de um psicólogo, e aí ela fala o seguinte, ó: ser partícula ou ser onda? Eis a questão. Aí o psicólogo fala o seguinte: senhor Fóton, e se interpretarmos como uma partícula onda? Então, assim, a partícula fala: será que eu sou uma partícula ou será que eu sou uma onda? O psicólogo fala: e se você for os dois? Por que esse assunto? Quando a gente começa a estudar a ótica física, a gente precisa começar a entender se a luz é uma onda ou se a luz é uma partícula. E agora? A luz é onda ou a luz é partícula? Esse assunto
ele remete muito a um assunto que a gente vê no quarto bimestre do terceiro ano, que é física moderna. Aí, ó, o Ícaro, o Nathalie, essa é para vocês. Presta atenção. Eu tô falando deles porque eles sempre me cobraram bastante. Quando é que a gente vai ver física moderna? Tá aí, um pouquinho. Pouquinho. Uma palhinha para vocês do que é a física moderna. Então, na física moderna, a gente tem muito disso. Será que eu sou onda ou será que eu sou partícula? Mas espera aí. O que é onda? O que é onda? Onda, eu estou falando aqui, eu estou emitindo ondas. Ondas, elas são emitidas de aparelhos. Wi-Fi, por exemplo, né? O Wi-Fi tem, não sei se eu falei o inglês corretamente, perdão. Mas ele emite ondas, é uma emissão de ondas. E a partícula? Partícula está aqui, ó. Meu braço é partícula, isso é partícula. Mas e as ondas que eu posso ter, por exemplo, será que eu tenho ondas no meu coração? Ondas de sentimentos? Ondas de energia? Será que será que eu sou onda ou será que eu sou partícula? Eis a questão. Do que será que nós somos compostos? Ondas ou partículas? A gente vai estudar ondas no primeiro bimestre do terceiro ano. A gente começa o ano que vem vendo ondas, para vocês terem uma noção melhor ainda do que é onda, né? Deixa eu ler aqui para vocês o seguinte, ó. A luz é um elemento imprescindível para a vida na Terra. Devido à luz do Sol, várias espécies de plantas são capazes de produzir energia para si e para outros seres vivos. As chuvas, os ventos e todos os demais fenômenos climáticos são possíveis pela incidência da luz solar. É ainda pela reflexão da luz que várias espécies de animais podem enxergar. Além disso, o ser humano é capaz atualmente de produzir e controlar a luz, seja pelo controle do fogo ou de outras tecnologias de geração luminosa. Agora é o mais importante, tá? A física moderna a gente tem que ler, interpretar, entender, discutir, tá bom? Embora a luz seja absolutamente necessária para nós, as duas principais teorias sobre a natureza divergiram por centenas de anos. São elas a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. A corpuscular vai falar das partículas, né? E a ondulatória. De certa forma, essa oposição foi unida no século XX por um rapaz chamado Albert Einstein. E se estabeleceu um novo entendimento para a natureza da luz, que seria o entendimento que a luz é uma onda partícula. A luz é uma onda partícula. A luz ela se comporta tanto como onda, como quanto partícula. Ela é as duas coisas. Olha que loucura. Eu tô falando mais virado para cá, porque do lado de cá eu tô com o positivo on minimizado aberto, tá? Para poder dar aula para vocês, que eu também tô sem apostila. A teoria corpuscular, vocês já devem ter estudado bastante, principalmente em química. Então vocês já devem ter visto bastante essa questão em química dos elétrons, dos prótons. É a teoria corpuscular. Ela teve uma origem lá na antiguidade, até com Newton. Newton estudou bastante essa teoria lá em 1643, lá por volta, né, de 1650, por volta mais ou menos por esse período. Ele elaborou vários princípios, como por exemplo a reflexão e a dispersão da luz. Tá bom? Esses fenômenos foi Newton que criou. Bom, mas depois, quando foram passando os séculos, alguns outros cientistas, por exemplo, Thomas Young, Fresnel, Maxwell, eles vieram falar que a teoria corpuscular estava começando a sucumbir, estava começando a sair um pouquinho de moda. Por quê? Porque alguns fenômenos ópticos estavam sendo explicados através de ondas, como, por exemplo, a independência dos raios de luz, a independência dos raios luminosos, que é uma das coisas que a gente vai ver, que a gente vai anotar aqui, tá bom? Então, vocês percebem, segundo ano, o que eu falei? É muita teoria nesse começo. Por isso que a gente tem que ler. Depois, já com essa teoria corpuscular sendo sucumbida, veio a teoria ondulatória. E a teoria ondulatória, Christian Huygens, lá por volta de 1650, ele vem aprimorar o que o Newton tinha feito. Então ele vem e ele fala que a luz é constituída por frentes de ondas. Frentes de ondas. De acordo com Huygens, uma fonte de luz produz uma onda primária.
Em determinado tempo, cada ponto da frente de onda pode ser considerado uma fonte secundária, que produz ondas na mesma direção. Percebe? Ó, é uma coisa que vai indo assim, ó, gradual, ó, indo para a direita, gradual, ó. A primária faz a secundária, que faz a terciária, a quarta, e aí vai, tá bom? E aí vai indo. O caráter ondulatório da luz ganhou ainda mais prestígio no final do século XIX, quando Maxwell, lá por volta de 1850, encontrou resultados matemáticos que indicavam que a luz era formada por uma combinação de ondas elétricas e magnéticas, que a gente conhece como radiação eletromagnética. Na verdade, muitos fenômenos ópticos, como por exemplo a difração, interferência, polarização, começaram a ser observados e explicados pela teoria de Huygens, pela teoria da radiação eletromagnética, que de fato comprovava que a luz era um tipo de onda. Então a gente vinha e completava a teoria do Newton. Então agora a gente pensa a luz como uma onda-partícula, tá bom? Com o passar de alguns anos, foi observado também um fenômeno super importante, que é o fenômeno da difração. A difração, ela consegue contornar obstáculos. A gente vai estudar isso com bastante clareza. Ela é capaz de contornar esses obstáculos. Esse fenômeno da difração, ele é um fenômeno típico de ondas. E que nunca vai conseguir ser explicado por uma teoria corpuscular. Como que um corpo pode atravessar uma parede? Como que um corpo pode atravessar uma parede? A luz pode. A luz pode. Ah, mas é porque ela é transparente. E eu, Flávio, você, aluno do segundo A, do segundo B, você atravessa uma parede transparente? Me conta se você conseguir fazer isso. A luz consegue. Aqui eu tenho vidro aqui do lado, ó. Tem vidro aqui, ó. Observa, ó. A luz passa por esse vidro. Ela passa por esse vidro. Isso é a teoria ondulatória. Eu fico muito contente quando eu explico isso. Eu gosto muito desse assunto. O estudo da difração da luz passou a ser de grande importância nas gravações, transmissões de dados de alta tecnologia. Olha só, a luz através de altas tecnologias, fibra óptica. Pensa nisso. Que mais que eu posso falar para vocês? Outro grande fenômeno que vinha explicar essa teoria da ótica física é o fenômeno da interferência. Interferência. Imagina que você está observando as ondas do mar. Em determinado momento, duas ondas se sobrepõem e formam pontos em que a onda que está mais alta e tem uma onda mais baixa do que normalmente estaria. Ela pode estar mais alta, ela pode estar mais baixa. Esse fenômeno é chamado interferência e também ocorre com ondas luminosas a todo momento, num coral, por exemplo. Enfim, crianças, temos também a polarização de ondas no mesmo local. Como que muitas partículas conseguem ocupar um único ponto? A onda consegue. Olha que magnífico. Polarização é quando a gente polariza tudo num único lugar. Imagina polarizar a sua família inteira num único banheiro. Agora a onda consegue. Louco, né? Maluco, né? Essa dualidade onda-partícula é algo muito, muito interessante. Vocês vão gostar muito disso quando vocês estiverem lá no terceiro ano, quando a gente estudar isso com mais clareza, tá bom? A teoria dual da luz, dualidade onda-partícula, foi elaborada a partir da complementaridade entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória, as quais são coerentes a uma gama de fenômenos distintos. Assim, as teorias se complementam de tal modo que cada uma delas, isoladamente, é insuficiente para compreender a natureza da luz. Crianças, isso finaliza a página 8 da nossa apostila. Essa página 8 ela tem ainda alguns exercícios que nós faremos juntos na quinta-feira, tá bom? Que aí acho que a gente já vai estar com a nossa apostila. Aí a gente tenta fazer isso juntos na quinta-feira, ou a gente faz pelo Positivo On e vai anotando no caderno. Mas faremos isso juntos na aula remota. Por enquanto é isso. Na aula 2 a gente vem com mais teoria de ótica, tá bom? Grande abraço. Já assiste aí na sequência. Tchau, tchau.